Essa pergunta não dá para responder somente em 1 minuto ou nos 3 minutos que se pede aqui no Instagram para poder postar. Então, eu vou tentar me alongar um pouquinho mais nessa questão. Bom, primeiramente que a castidade ela é entendida como uma obrigação para qualquer fiel católico batizado. Que às vezes frisa-se que a castidade é para o clero ou para as irmãs, e não. A castidade é para que todos os católicos vivam dentro da sua especificidade vocacional. Então, o casal heterossexual, por exemplo, que é o único visto como normal e aceito pela Igreja Católica Apostólica Romana, ele também, dentro das especificidades de sua vocação, deve viver a castidade. Uma freira deve viver a castidade, não só essa castidade para todo batizado, mas uma castidade que ela é simbolizada também através de um voto. O religioso, que é aquele que às vezes nem é padre, é só um irmão, ele também deve viver a castidade dentro ali de um voto. O padre, se ele for secular, ele vive a castidade dentro daquela promessa que ele faz do celibato. E os padres religiosos também fazem ali o voto de castidade, bem antes de serem ordenados padres. Eles fazem a profissão solene, que são os votos perpétuos, onde professam basicamente 3 votos. Algumas ordens têm 4º ou até 5º voto. Mas vamos lá. Primeiro a gente parte dessa ideia de que a castidade é para todos, não só para padre e para freira. Segundo que há uma parcela dentro dos seminários e das congregações, ordem, monastérios, comunidades de vida, sociedade de vida apostólica, sociedade de direito pontifício, etc, 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 que vivem o voto. É uma parcela minúscula, mas há pessoas, eu sempre friso isso, porque eles querem descredibilizar o meu discurso falando que eu generalizo e falo que ninguém vive o voto. Isso nunca saiu da minha boca. Sai da minha boca de que a maioria não vive. Então existe uma parcela, sim, que vive o voto de castidade. Bom, o que a gente tem que perguntar é a troco de que se vive esse voto de castidade. Porque, para mim, é uma falsidade, porque não funciona. A sexualidade, dentro das suas mais diversas nuances, ela é um aspecto natural, louvável e bom da existência humana. Então, a troco de que se vive essa negação, e se vive esse voto, e no que se transformam essas pessoas, muitas das vezes, que vivem esses votos? Porque eu vi pessoas que viviam voto de castidade, mas eram pessoas cruéis. Que, por exemplo, maltratavam seus irmãos de comunidade. Ou eu vi pessoas que viviam o voto e se tornavam fanáticas em outros aspectos. Ou que sublimavam de alguma forma. E a grande parcela que não vivia o voto. Olha, eu convivi com muito padre. Eu convivi com muito seminarista, com muito bispo, com muita freira. Inclusive eu morei com freira. Na época de comunidade de vida eu morei com freira. Eu vi e vivi muita coisa relacionada a isso. Mas vamos ao cerne da pergunta. Porque muitas das vezes essas pessoas se apegam a essa questão do voto de castidade. Porque o voto de castidade, ele tá ligado à sexualidade. E a igreja, ela bate muito nessa tecla da sexualidade, da moral sexual, porque esse é o último grande bastião de poder. Quando se derrubar essa falsa moral sexual da igreja católica, se derrubará a religião. Por isso que eles se apegam a isso. Quem controla a tua sexualidade te controla como pessoa, te controla por inteiro. Quem diz se você pode ou não usar camisinha, quando você pode ou não transar, com quem você pode ou não transar. Se o padre ele pode ser casado ou não pode ser casado, se ele pode ser gay ou não pode ser gay, se ele pode ser assumido ou não pode assumir. Tudo isso está ligado ao grande guarda-chuva da sexualidade humana. E a castidade é esse ingrediente fundamental. Porque ela é, na verdade, uma ferramenta de controle. Tire tudo que está relacionado à moral sexual católica, acabou a religião. A igreja católica ela é marqueteira, ela é sábia.
Ela sabe que se ela controlar os corpos, se ela controlar a sexualidade, ela vai controlar a pessoa humana por inteiro. Por isso a gente vê tantos discursos inflamados no campo da moral sexual. E a gente vê, é verdade, a gente vê pessoas defendendo ferozmente o voto de castidade, ou a promessa do celibato, ou o fato de padres não poderem casar, de mulheres não poderem serem ordenadas. Ó, tá tudo ligado à sexualidade. Muitos desses, não todos, muitos desses têm uma vida sexual ativa com seus pares. Ou quando viajam lá pra longe, tem uma vida sexual mais ativa do que você. Eu vi, eu vivi e eu estava me tornando um destes. Acredite. Por isso é importante buscar outros parâmetros para uma vivência sadia da sexualidade humana, não a Igreja Católica. A Igreja Católica não é parâmetro para se vivenciar uma sexualidade sadia. Na verdade, ela quer controlar corpos e mentes. Procure, sei lá, a psicologia, a psiquiatria, a sexologia, a psicanálise, algum outro campo que vai tratar com seriedade os aspectos da vivência e da existência quando ligados à sexualidade humana. Não a Igreja Católica. Ela não é parâmetro nenhum. Nem moral, nenhum para orientar a sexualidade humana. O padre que você vai buscar orientação no campo da sexualidade, dentro do confessionário, na direção espiritual, pode ser que 90% das vezes seja o padre que não sabe resolver nem suas próprias questões de sexualidade. Que está vendo crises constantes por conta da sexualidade. Então, o voto de castidade, ele nada mais é que uma pequena ferramenta, pequena grande ferramenta de controle dos corpos e mentes. Liberte-se. Pense por si só, leia, busque a ciência. Não a Igreja Católica como parâmetro para a tua sexualidade.